Fala galera do Descomplicando a Música. Nesse vídeo a gente vai testar a capacidade do ChatGPT no ramo da teoria musical. Para isso eu vou usar uma pergunta que eu recebi de um aluno do Descomplicando a Música sobre a música de abertura do desenho do Dragon Ball Z. Essa música ela é bem interessante, tem vários recursos ali legais de se analisar. Então primeiro eu vou fazer uma análise, dando a minha interpretação sobre o que está acontecendo ali na música, e depois eu vou perguntar para o ChatGPT qual é a interpretação que ele daria para essa teoria, por trás da cifra dos acordes que fazem parte dessa música. Infelizmente eu não vou poder colocar música aqui tocando para vocês ouvirem, porque o YouTube ia dar um strike no vídeo, mas eu vou deixar aqui as referências na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar essa leitura, e interpretação dessa harmonia junto com a música, porque é mais interessante poder ter uma experiência melhor, vendo os acordes ali no que eu estou explicando e ouvindo também a música ao mesmo tempo, é mais bacana, tá? Então sem mais delongas, vamos lá para o computador para fazer essa comparação. Aqui eu tô com a letra da música na versão em português, então a gente pode começar analisando a primeira parte, que tem os acordes Mi maior, Ré maior, Dó, Sol e Si7, Se a gente for olhar aqui para esses acordes pensando em tonalidade, a gente poderia imaginar num primeiro momento, só para fazer um exercício mental, que se esse Mi fosse menor, se fosse Mi menor, depois Ré, Dó, Sol e Si7, isso seria claramente tonalidade de Mi menor. Afinal, essa é uma progressão bastante comum, de tocar Mi menor, Ré, Dó, vai descendo, depois Sol, aí um Si7 seria o acorde dominante, que depois prepara para voltar para o Mi menor. Mas aqui a gente não tem Mi menor, a gente tem Mi maior, então isso não daria para chamar aqui que a tonalidade está em Mi menor por conta desse Mi maior. Então, o que está acontecendo aqui? Esse Mi maior, na realidade, ele é apenas a alteração da terça do acorde, Afinal, a terça é o que define se um acorde é maior ou menor. Então dá para dizer que a música está usando um acorde de empréstimo modal aqui do modo homônimo, ou seja, ela pegou um acorde do modo homônimo, de menor foi para maior, para tocar a parte inicial. Então foi bem interessante isso. O centro tonal está em Mi, a música gira em torno de Mi menor, mas o primeiro acorde usa Mi maior, ou seja, ele pega a terça, que seria menor, e coloca a terça maior, pegando o acorde do modo homônimo. Essa seria a minha interpretação aqui para essa primeira parte da música. Aí na segunda parte, a gente tem os acordes de Dó sustenido menor, Si, Mi maior, Ré, Lá com baixo em Dó sustenido, que seria um acorde invertido, com a terça no baixo, e depois Si7. Se a gente for olhar aqui para os primeiros três acordes, isso claramente aqui é Mi maior, que são acordes do campo harmônico de Mi maior. Mi, Si, Dó sustenido menor, bem clássico de Mi maior. Então a gente estava em Mi menor, aqui a gente está em Mi maior, então isso é interessante, que o centro tonal continua sendo Mi, mas aqui a gente partiu do Mi menor, que usava lá o Mi maior como homônimo, aqui já começou a usar o Mi maior inteiramente, passou a ser tonalidade de Mi maior mesmo, então foi um jogo interessante. Aí aparece o acorde de Ré. O Ré maior não faz parte do campo harmônico de Mi maior. Então vamos tentar entender o que está acontecendo na sequência, que é importante para ver se teve uma modulação, se mudou de tom, ou se eventualmente foi só um empréstimo modal. Logo após o Ré, a gente tem o acorde de Lá, e depois Si7. O Lá e o Si7 fazem parte de Mi maior. Então aqui, no primeiro momento, dá para pensar que faz sentido considerar esse Ré como um acorde de empréstimo modal. E justamente seria o empréstimo modal do modo homônimo também, porque o Ré faz parte do campo harmônico de Mi menor. Então, é como se estivesse dando uma passadinha curtinha ali, voltando para o Mi menor, e depois volta para o Mi maior. Então, o centro tonal continua em Mi, faz uma brincadeirinha ali, pega só num trechinho um acorde do Mi menor de novo, depois já volta para o Mi maior. Até daria aqui para nesse trecho, como ele saiu, sempre que ele sai de uma tonalidade, pegou outra acorde, a gente já pode ter que colocar toda a nossa atenção para aquele trecho. Como tem Ré maior e Lá, a gente até poderia pensar aqui que a música de repente modulou, poderia pensar, talvez ela tenha modulado para Ré maior, porque tanto Ré maior como Lá maior fazem parte do campo harmônico de Ré maior. Mas a melodia, se a gente escutar a música, a melodia aqui ela enfatiza bastante o Lá e o Sol sustenido. E o Sol sustenido não faz parte de Ré maior, então isso descaracteriza esse trecho como se fosse Ré maior. Mas não estaria incorreto pensar eventualmente que seria um Lá maior aqui nesse trecho, porque tanto essas três notas que ele enfatiza nessa parte, que são o Lá, Sol sustenido e Mi, elas fazem parte da tonalidade de Lá maior. Então eu não acharia incorreto classificar esse trechinho como uma pequena modulação para Lá maior também, antes de voltar para o Si7 que está preparando, o acorde dominante que prepara um retorno ali para o Mi maior.
Então acho que são duas formas que dá para se enxergar, apesar de que numa primeira olhada assim, talvez fique mais imediato e mais óbvio pensar que é Mi maior com apenas um acorde de empréstimo modal ali, que é o acorde de Ré, tá? Na segunda estrofe. Aí chega no refrão da música, a terceira parte, onde a gente tem os acordes de Sol, Lá maior, né? Ambos maiores aqui, Sol, Lá, Ré, Sol, Lá, Si menor. Se a gente olhar isso aqui, parecendo de cara que é o campo harmônico de Ré maior, né? São acordes que fazem parte do campo harmônico de Ré maior. Aqui não parece ter dúvidas quanto a isso. E essa tendência ela continua aqui com acordes do campo harmônico de Ré maior. Apenas aqui o Dó, né, que aparece não fazendo parte do campo harmônico de Ré maior. O Dó aqui então poderia ser entendido como um empréstimo modal antes de voltar para o Lá com quarta e Lá, que seria a quinta, né, de Ré, que prepara para o retorno da tonalidade principal. Apesar dele estar convertendo aqui para o Sol, em vez de cair, mais natural seria pensar, quinto grau retorna ao primeiro grau, que seria Ré, mas ele vai para Sol. Mas o interessante é que a melodia nesse ponto cai em Ré. Então, bem característico, né? Dá para sentir aqui a tonalidade de Ré maior sem maiores dificuldades nesse trecho. Então é isso, essa seria a minha interpretação aqui para a harmonia dessa música, subdividindo ela em três partes principais. Vamos ver então o que o ChatGPT diz para nós. Se eu não tivesse nenhum conhecimento de teoria musical e tivesse querendo entender o que está acontecendo nessa música, o que o ChatGPT diria para a gente? Eu perguntei primeiro aqui para o modelo GPT-4, que é a versão mais avançada do ChatGPT. Tá? Depois eu vou mostrar o que a versão 3.5 diria, que é a versão de quem usa o ChatGPT gratuito, né? Então a pergunta que eu fiz foi: a música, eu dei o nome da música, né? Eu te expliquei que ela era do Dragon Ball Z, ou seja, eu dei o contexto para ele também, caso ele já tenha algum conhecimento na internet, isso vai ajudar ele. E eu separei em três partes, coloquei ali os acordes de cada parte. Aí eu disse no final: estou tentando identificar a tonalidade dessa música, explique sua harmonia, tá? Muito bem, então ele começou. Para identificar a tonalidade de uma música, devemos analisar os acordes e as relações entre eles. Vamos analisar a música parte por parte. Ok, então ele pegou ali as três partes que eu passei. Essa divisão de passo a passo é comum, o modelo mais avançado ele faz isso em detalhes, né, que os melhores resultados costumam vir dessa abordagem. E aí ele fala que a música parece ter uma progressão harmônica que se alterna entre as tonalidades de Mi maior e Sol maior. Então aqui ele parece ter identificado aquilo que eu comentei, né, do Mi maior e do Mi menor. Aqui ele está falando Sol maior, que é a relativa maior de Mi menor, né? Ele não enxergou ali que o centro tonal estaria em Mi, mas tudo bem, vamos ver o que ele tem a dizer sobre cada uma das partes em particular. Aqui ele coloca o que seria o campo harmônico, tanto de Mi maior como de Sol maior. Provavelmente isso aqui vai ajudar ele a identificar cada um dos acordes, ele vai ficar comparando um por um, né? Então, agora, observando as partes da música, daí ele começa, ele pega cada um dos acordes, ele compara com os campos harmônicos, né, que existem ali de Mi maior e de Sol maior, e daí ele chega na conclusão, que a primeira parte oscila entre as tonalidades de Sol maior, de Mi maior, né, e Sol maior. Aqui ele está dizendo, né, que ele colocou o acorde por acorde, ele fala que esses acordes aqui pertencem a Sol maior e o primeiro acorde pertence a Mi maior, tá? Então essa parte até eu diria que ficou ok, tá? Apesar de que, né, aquela interpretação que eu coloquei eu acharia mais adequada, eu diria que o centro tonal é Mi, onde o primeiro acorde pega um acorde homônimo, tá? E um empréstimo modal. Eu acho que essa visão seria melhor do que pensar que tem duas tonalidades, Mi maior e Sol maior, sendo que Sol nem seria o centro tonal aqui. Mas tá aceitável, eu diria assim, essa primeira parte, não tem um erro grave aqui. Na segunda parte, ele coloca os acordes, né? E ele diz: está predominantemente em Mi maior, né? O que é verdade, com um acorde emprestado, que seria o Ré. Aqui também, né, eu diria que está ok, dentro daquilo que eu falei. Ele não citou aquela outra possibilidade do Lá ali, né? Mas também aqui eu diria que tá ok, até melhor que a primeira parte, né? Porque realmente aqui essa é uma interpretação bem possível, né? Correta, que seria Mi maior com apenas um acorde emprestado, que justamente seria o Ré. E na terceira parte está dizendo que os primeiros 8 acordes dessa seção estão em Sol maior. Aqui um erro grave, né? Porque a gente tem logo de cara ali os acordes Sol maior, Lá maior, né? Eu disse isso aqui para ele. Sol maior, Lá maior, Sol, Lá. Então aparece que várias vezes ele diz: esses acordes pertencem à tonalidade de Sol maior, mas o Lá maior não pertence a Sol maior. O campo harmônico de Sol maior tem Lá menor. Inclusive ele mesmo sabe disso e disse aqui, né? Supostamente sabe. Ele disse aqui, mas acabou se atrapalhando, disse que o Lá maior pertence a Sol maior, sendo que não é verdade. Aí ele disse que a partir do nono acorde a música retorna a tonalidade de Mi maior, utilizando acordes como Sol sustenido menor. Sinceramente, eu não sei de onde ele tirou isso, eu não passei um Sol sustenido menor para ele, esse acorde não existe aqui, ele simplesmente inventou. Talvez ele estava com tanta vontade
ver Mi maior, porque ele já viu Mi maior antes, então ele ficou tentado a achar que essa parte chegou um momento que ia convergir para Mi maior e acabou inventando um acorde que nem existe, né? Na música ali, que seria o Sol sustenido menor. Pelo contrário, o que existe aqui é Sol maior, né, que não faz parte de Mi maior. Aí ele coloca um Ré com Fá sustenido, o Ré com Fá sustenido também não faz parte de Mi maior, tá? Esse aqui foi um outro erro grave, e o Lá com quarta. Então aqui eu diria que essa terceira parte foi um desastre, né? Ele não entendeu que a tonalidade seria Ré maior e não Sol, onde tem apenas um acorde emprestado, que é o acorde de Dó. Então ele não enxergou nada disso, ele não enxergou que a tonalidade correta seria Ré maior, ele não enxergou ali o acorde empréstimo modal que seria Dó, ele nem citou o Dó, ele comentou que seria Mi maior, inventou um acorde, falou que coisas erradas, mesmo que fosse Mi maior em algum pedaço, ele não poderia dizer que Ré faz parte de Mi maior, e tem o Dó ali, né? O Dó que, se fosse Mi maior, o Dó não faz parte de Mi maior, e logo em sequência do Ré com Fá sustenido que ele comenta, aparece Mi menor. Então onde é que está o Mi maior aqui? Ele realmente fez uma bagunça completa, essa terceira parte foi um desastre. Aí ele chega na conclusão dizendo que a tonalidade oscila entre Mi maior e Sol maior, né, que é aquilo que ele tinha comentado lá no início. Aqui eu acho que seria importante também, já que ele é um modelo que costuma fazer ressalvas, né, e citar as nuances, seria bem importante ele dizer que, como é uma música relativamente complexa, seria muito importante prestar atenção na melodia para conseguir inferir melhor a tonalidade, coisa que não foi passada para ele. Apesar de eu dizer aqui qual é a música, e supostamente ele conhece, né, uma música popular, mas para qualquer análise de campo harmônico é importante olhar para a melodia, principalmente nesses cenários, né, nesses casos onde tem vários acordes, empréstimo modal. Então, para conseguir chegar numa conclusão melhor, a melodia é fundamental, ver para onde ela está andando, e isso aqui não foi comentado em nenhum momento. Eu acho que dá para dizer até que foi uma falha isso, ele não citar a importância desse aspecto. Então, no geral, aqui para essa avaliação, para essa análise, uma nota de 0 a 10, eu daria um 5 aqui, tá? Para essa avaliação do modelo GPT-4, tá? Que é o modelo mais avançado aqui do ChatGPT. Agora vamos ver como é que seria a análise da versão 3.5, que é a versão de quem usa, né, o ChatGPT gratuito. Botei a mesma pergunta aqui, então vamos ver qual seria a resposta. A tonalidade da música é um pouco ambígua, pois a música utiliza uma série de acordes que podem ser interpretados de diferentes maneiras. No entanto, podemos tentar identificar a tonalidade principal com base nos acordes mais comuns e importantes. Na primeira parte da música, os acordes são, né, aqueles acordes ali. Eles pertencem à tonalidade de Sol maior, que é a tonalidade da música original japonesa. Esses acordes são comuns na tonalidade de Sol maior e podem ser construídos a partir da escala de Sol maior. Aqui ele cometeu um erro grave, que foi considerar que o Mi maior faz parte de Sol maior, né? Ele simplesmente colocou os acordes e disse, ó, esses acordes aqui fazem parte de Sol maior. Tá, mas espera aí, o Mi maior não faz parte de Sol maior. Então aqui foi um erro, apesar de que, né, a maior parte do trecho estaria em Mi menor, a relativa seria Sol maior, mas ele cometeu um erro de dizer, tá afirmando aqui que o Mi maior faz parte de Sol maior, o que não é verdade, tá? Então teve um erro grave aqui logo de cara. Na segunda parte da música, os acordes são Dó sustenido menor, Si, né, tudo mais. Esses acordes pertencem à tonalidade de Mi maior, que é a tonalidade relativa de Sol maior. Nossa, aqui foi um outro erro teórico muito grave, né? Um erro muito básico. Mi maior, a relativa menor de Mi maior seria Dó sustenido menor. Ele está dizendo que a relativa Mi maior é a relativa de Sol maior. Né? Então, não sei de onde ele tirou isso, foi um erro gravíssimo. E, mais uma vez, né, ele ignorou aqui o acorde de Ré, que não faz parte, não faria parte aqui de Mi maior, né? Ele está dizendo que todos esses acordes fazem parte de Mi maior, sendo que o Ré não faz, e aqui ele trouxe ainda uma informação falsa, né? De que o Sol maior seria a relativa de Mi maior. Aí ele ainda fala que esses acordes podem ser facilmente harmonizados a partir da escala de Mi maior, tá? O que seria verdade se tivesse inteiramente em Mi maior, né? Mas não é o caso. Aí na terceira parte da música, há uma mistura de acordes que não se encaixam claramente em nenhuma tonalidade específica. Não é verdade, né? O primeiro trecho ficou bem claro ali, caracterizado em Ré maior, o que pode ser visto como uma mudança abrupta em relação às primeiras duas partes. Ainda assim, a maioria desses acordes pode ser interpretada em relação à tonalidade de Sol maior. Não é verdade, né? Seria Ré maior. Incluindo os acordes Sol, Lá maior não faz parte de Sol maior, né? Isso aqui é um erro bem grave. Foi o mesmo erro do GPT-4, né? O GPT-4 também achou que o Lá maior fazia parte de Sol maior. Então tu vê que o modelo ele avançou, a versão 4, mas ele continuou cometendo o mesmo erro que o 3 cometia, de achar que Lá maior faz parte do campo harmônico de Sol maior. Aí ele cita os outros acordes aqui. Os acordes Mi menor, Dó, Lá podem ser interpretados como acordes modais ou como acordes emprestados de outras tonalidades.
Não, se a tonalidade é Sol maior, Mi menor não é emprestado. Mi menor faz parte do campo harmônico de Sol maior. Da mesma forma o Dó também. Então como é que ele está dizendo que Mi menor e Dó, que são acordes bem característicos de Sol maior, são acordes emprestados? Ele está dizendo que o Lá faz parte de Sol maior e que Mi menor e Dó são emprestados de Sol maior. Então aqui uma bagunça completa, ele não faz a menor ideia do que ele está falando, né? Aí ele chega na conclusão, né, bem parecida com outro modelo, de que a música está se alternando entre Sol maior e Mi maior. Mas aqui a análise da versão 3 foi um desastre completo. Ela errou todas as três partes, né, e ainda cometeu aqui uns erros esdrúxulos de teoria, de fazer afirmações completamente inverídicas, né? Então aqui numa escala de 0 a 10, eu acho que eu daria um 1 aqui para essa análise do GPT 3.5. E foi até surpreendente para mim. Eu esperava uma análise bem melhor, tanto do versão 3.5 como do 4. Eu não esperava que ele fosse 100% correto, mas imaginei que ele poderia fazer bem melhor do que isso. Fiquei surpreso negativamente, inclusive eu rodei esse prompt várias vezes. Essa vez aqui, principalmente essa análise do modelo 4, foi uma das melhores que ele trouxe, tá? Teve outras versões análises que ele fez para essa pergunta inicial que foram ainda piores do que essa que eu mostrei para vocês aqui. Então realmente eu fiquei decepcionado com o conhecimento de teoria musical para fazer uma análise detalhada de uma música explícita, ainda mais por ser uma música popular, né, que eventualmente ele poderia ter algum conhecimento já prévio, por ter sido alimentado com várias informações no seu treinamento. Bom, pessoal, o fato do ChatGPT ter ido mal nessa tarefa que a gente designou aqui não significa que seja uma ferramenta ruim ou que não sirva para nada, pelo contrário. O ChatGPT é uma ferramenta muito boa, inclusive na maior parte dos ramos de conhecimento ela é super útil para fazer quase tudo, mas por algum motivo, talvez porque ele foi treinado com poucos dados nessa área de teoria musical ou porque precisa de uma equivalência muito boa, ele não recebeu tantos dados assim de treinamento. Já fiz alguns outros testes a respeito de dados de partituras, de cifras, e eu vi que realmente, ou até tablaturas, né? E eu vi que realmente ele não parece ter uma equivalência muito boa, um conhecimento muito bom de abstrair e tirar insights nessa questão da teoria musical. Provavelmente faltou, né? A equipe da OpenAI não utilizou tantos dados que seriam necessários, né, para ele poder aprender bem esse ramo de conhecimento. Então acho que é importante ressaltar que para quem quer estudar teoria musical, principalmente iniciantes que não conseguem identificar bem onde pode ter um problema, essa ferramenta ela tem que ser utilizada com algumas ressalvas, tá certo? E para quem quer aprender teoria musical do zero, bem explicadinho, de forma bastante didática, não deixe de conferir a nossa apostila de teoria musical completa. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo, tá? Essa apostila ela tem todos os conteúdos ali que tu precisa para dominar a teoria musical, desde a definição do que é música até assuntos mais avançados, com vários exemplos práticos também, tá? Então não deixem de conferir e a gente se vê em próximos vídeos aqui no canal. Até mais!